Para todas as igrejas que eu ia, eu anotava tudo. Os pregadores falavam o significado das palavras, o que significa José, o que significa o nome Rebeca, o que significa o nome Jacó. Gente, eu só sei que eu fiz um dicionário com várias páginas. A minha bíbliazinha ficou bem autona, porque tinha um caderno, gente, lá atrás, na última folha, na última capa, depois de Apocalipse, tinha um dicionário meu. E ali me ajudava bastante, sabe? O que significa Jacó? Eu ia lá. Quando alguém me fazia uma pergunta na sala, na escola dominical, o que significa ortodoxia? Eu ia lá. Tá entendendo? Então eu fui criando, né? E aí, amados, eu ia, pregava com essa bibliazinha, até que chegou um certo dia que eu trabalhava como doméstica, e essa casa que eu estava trabalhando, essa família era toda evangélica. Ela é toda evangélica. E eu me lembro que quando eu estava varrendo a casa, né? Eu me lembro que na estante tinha uma Bíblia preta, da capa preta, pentecostal, daquelas a qual eu vi, né, no culto de jovens. E, amados, foi tão maravilhoso que eu fiquei emocionada. E aí eu disse para mim mesmo, meu Deus, o Senhor me trouxe para trabalhar na casa certa. Todos os intervalos que eu tinha, na hora do almoço, na hora da merenda, eu ia lá, pegava a Bíblia emprestada, lá na casa mesmo, e começava a olhar, irmãos. Eu fazia o meu sermãozinho, eu ia lá, porque eu não entendia nada ainda, né? Aí eu ia lá, irmão, eu mergulhava. Tinha uns rodapé com tudo, eu mergulhava. E eu dizia assim, é de Deus, eu tô na casa certa. Aí eu pedia sempre a minha patroa emprestada, e ela me emprestava. Eu pedia ao meu patrão emprestado porque essa Bíblia era dele e ele me emprestava. E era assim, amados. Aí foi ficando mais fácil de eu pregar, foi ficando mais fácil de eu levar um sermão, uma mini pregaçãozinha, uma mini palavra de 10 minutos. Era muito bom, porque eu sempre gostei de me aprofundar nas coisas, sempre. Eu nunca gostei de raso, sempre gostei de mergulhar, pela misericórdia de Deus. E aí então, amados, eu me lembro, né, que eu via o comportamento do meu patrão dentro da casa onde eu trabalhava. Ele não era crente de verdade, né? Ele não ia para a igreja. Ele era muito bruto com a esposa dele, ele era muito bruto com os filhos dele, tratava muito mal na minha frente, falava nomes pejorativos com eles. E eu fui percebendo, porque eu vivia mais lá do que na minha casa, eu fui percebendo que aquele homem, ele nem lia a Bíblia dele ficava fechada ali, jogada. Ele decidiu também não ir mais para a igreja. E quando ele ia, ele mostrava ser uma pessoa, mas dentro de casa ele era outra. Pois é, ele usava máscaras. Do lado de fora, todo mundo saudava ele, mas do lado de dentro, ele era um lobo. Essa é a verdade. E eu me lembro que Deus sempre usava ele para ele me emprestar a Bíblia, para me levar para casa. E eu voltava no mesmo dia para entregar. Mas teve um dia, amados, que foi difícil, foi muito diferente. Eu já tinha pedido a Bíblia dele emprestada. E ele sempre dizia assim, tu vai levar, Auricélia, porque hoje eu não vou para a igreja. Ele não ia para a igreja, ele nunca ia para a igreja. Mas ele dizia isso, entendeu? Aí tudo bem, né? Aí eu me lembro que nesse dia foi diferente, foi num sábado, que eu trabalhava só até meio-dia. E aí eu já tinha pedido a ele a Bíblia no dia anterior, né? Numa sexta-feira. Quando chegou no sábado, terminou meu horário de trabalho, eu falei pra minha patroa, né, que eu já tinha pedido o esposo dela emprestado. E ela, pode levar, minha filha, pode levar, viu? Tem pressa não, Auricélia, pode levar, pode estudar à vontade lá na sua casa. E aí eu peguei a Bíblia, coloquei ela debaixo do braço, e quando eu fui chegando lá fora, ele estava sentado na calçada, com uma multidão de homens ao redor dele, conversando só coisas que não era de Deus, achando graça, falando mal dos outros, só coisa que não era de Deus. Quando eu passei ali, amados, entre aqueles homens, né, e ele viu que eu estava com a Bíblia dele debaixo do braço, eu dei 3 passos e ele me chamou. Ei, para onde é que tu vai com a minha Bíblia? Ele falou tão ignorante, irmãos. Meu Deus, quando ele falou isso, eu paralisei na frente daqueles homens. Todos olharam para mim. Aí ele falou mais alto. Para onde é que tu... Ei, Auricélia, para onde é que tu pensa que tu vai com a minha Bíblia? Olha, tu só vai levar a minha Bíblia hoje, porque eu não vou para a igreja. Mas faz o que tu tem que fazer e tu não vai pegar mais na minha Bíblia. Tu tá ouvindo? Irmãos, eu gelei naquela hora. Eu fiquei com tanta vergonha, irmãos.
fiquei com tanta vergonha. Sabe por quê? Porque, meu Deus do céu, ele falou comigo daquela maneira e eu vi que não era ele. Não era ele, irmãos. Era o inimigo usando a boca dele para me envergonhar e para fazer eu desistir. E aí a minha vontade era de falar assim, ó, olha, irmão, eu vou guardar sua Bíblia, eu não quero ela mais. Eu não vou mais pegar sua Bíblia. Mas eu não falei. Só o que eu disse foi, eu vou pegar sua Bíblia agora, só agora, como o Senhor está dizendo, e eu vou ler e trago ela, bem rápido. E eu saí dali. E aqueles homens ficaram olhando para mim, sabe, da cabeça aos pés. Eu me senti um nada, eu me senti a mais miserável de todas. A minha vontade era de cavar um buraco ali e me esconder dentro, para que ninguém mais me visse. Do caminho para casa, eu fui chorando. Eu chorava tanto, irmãos, muito mesmo. Eu chorava tanto que eu soluçava. E aí, antes de chegar, eu não podia chegar em casa chorando, porque minha mãe ia perguntar o que era, né? E aí eu tive que chorar logo no meio do caminho. E eu me rasguei no meio do caminho. E eu me lembro que eu não falava nada, só as lágrimas caíam. E dentro do meu pensamento, amados, eu comecei a pensar assim, eu comecei a falar com Deus no meu pensamento. Deus, eu fui humilhada, só porque eu peguei a Bíblia dele emprestada. Eu nem peguei ela escondida, eu peguei emprestada e já tinha me emprestado. Deus, mas eu não quero mais pegar a Bíblia desse homem. Senhor, eu não entendo a tua palavra. Eu abro a tua palavra e não entendo. E aí eu preciso sempre de uma Bíblia de estudo para me ficar entendendo alguma coisa. Eu falei desse jeito com Deus. Senhor, mas se o meu ministério, se